Nesta videoaula vamos falar sobre um conjunto de aspectos contabilísticos e fiscais relacionados com as depreciações e as amortizações. Utilizamos o termo depreciação para ativos fixos tangíveis e utilizamos o termo amortização para ativos intangíveis. Quanto ao conceito de depreciação e amortização, consultamos o manual cujo tema é as depreciações e amortizações e começamos com o conceito. Na perspectiva económica, as depreciações são operações contabilísticas cujo objetivo é o de registar o desgaste de um ativo fixo tangível devido à sua utilização, obsolescência e ou à passagem do tempo. Na mesma perspectiva, as amortizações estão relacionadas com a diminuição do valor dos ativos intangíveis. Já na ótica financeira, as depreciações e as amortizações são consideradas gastos do período, que deverão corresponder aos que refletem o uso desses elementos. Todavia, são gastos não desembolsáveis, ou seja, não se consubstanciam em saídas de dinheiro, mas têm como objetivo assegurar a capacidade de reinvestimento na empresa no fim da vida útil dos ativos. Em termos da norma de contabilidade, a norma contabilística e relato financeiro número 7, no seu parágrafo 62, esta norma é a norma dos ativos fixos tangíveis, refere como possíveis métodos de depreciação o método da linha reta. O método da linha reta consiste em determinar uma vida útil para aquele ativo e, mediante essa vida útil, todos os anos vamos reconhecer exatamente o mesmo valor nas depreciações. Quanto ao método do saldo decrescente, neste método as depreciações vão diminuindo ano após ano. Já vamos ver como é que funciona o saldo crescente. E o método das unidades de produção. Este método pode usar o desgaste do equipamento, o uso do equipamento, em função das unidades que produz, em função dos quilómetros que percorre. Há que determinar um limite de quilómetros de unidades de produção e afetar anualmente quantos quilómetros percorreu, quantas unidades de produção produziu e calcularemos a depreciação anual daquele elemento. Num contexto fiscal, o método da linha reta é o aceite fiscalmente, portanto é um método aceite. O método saldo crescente também é aceite, mas tem algumas restrições que também vamos ver. Ora, em relação a esta matéria, vamos começar por dar um primeiro exemplo. A empresa XKY Limitada depreciou pela linha reta no ano N, tendo utilizado as taxas máximas do Decreto Regulamentar 25/2009, os seguintes bens do seu ativo fixo tangível: uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo. Esta viatura tinha custado 50.000 euros, o seu custo, e a depreciação do período foi à taxa de 25%, vezes 50.000, ou seja, 12.500 euros. E depois a entidade depreciou um edifício comercial que tinha sido adquirido há 3 anos atrás por 250.000 euros. Não se conhece o valor do terreno, portanto não foi reconhecido. Isso significa que
a depreciação na perspectiva contabilística e para os edifícios comerciais, nós utilizamos uma taxa máxima de depreciação de 2%. Eu já vou referir onde estão estas taxas de depreciação, que são consideradas as taxas máximas. Usamos uma taxa de 2% de 250 mil, ou seja, 5 mil euros de depreciação. Isto é aquilo que é o registro contabilístico, ou seja, numa perspectiva contabilística, as depreciações, e passando aqui para o código de contas, elas resultam de um gasto do período, ou seja, classe 6, dentro da classe 6, a conta 64, gastos de depreciação e amortização, e esta conta, depois em função do tipo de investimento, utilizaremos a subconta correspondente, nomeadamente aqui, ou para ativos fixos tangíveis, a conta 64.2, ou para ativos intangíveis, a conta 64.3, eventualmente propriedades de investimento 641, e, no caso concreto, a conta 642, ativos fixos tangíveis, seria debitada pelo valor do período, das depreciações do período. E sendo uma conta de gastos, ela vai afetar a nossa demonstração dos resultados. A contrapartida, um débito, obviamente tem uma contrapartida num crédito, nós temos de creditar a conta 43, ativos fixos tangíveis, muito concretamente a 438, que seria creditada, e aqui as depreciações acumuladas baseiam-se na diminuição que o ativo vai sofrendo ao longo da sua vida útil. Portanto, o reconhecimento contabilístico de uma depreciação do período consiste em debitar a 64 e a respectiva subconta por contrapartida da 438 depreciações acumuladas. Se estivermos a falar em ativos intangíveis, debitaremos no período a 64.3 ativos intangíveis por contrapartida de um crédito da diminuição que aquele ativo vai ter, nomeadamente, dentro da 44 temos a 448 das amortizações acumuladas. Como eu já disse, o termo depreciação é um termo para ativo fixo tangível, ou eventualmente também propriedade de investimento, tudo são elementos corpóreos. O termo amortização é para ativos intangíveis. Debitar as contas de gastos dentro da 64, creditar a diminuição do ativo pela via das depreciações, ou na 43, ou na respectiva 44. Claro que se for propriedade de investimento, será a 42, nomeadamente a 42.8. Bom, isto é o reconhecimento contabilístico. Aquilo que nós temos aqui, relativamente ao exemplo que estamos a ver, é que esta empresa, durante o ano, contabilisticamente reconheceu 12.500 euros relativamente à viatura ligeira de passageiros e 5.000 euros relativamente ao edifício. No fundo, foram 17.500 euros que esta empresa reconheceu nas suas depreciações. Se estivéssemos a falar então nas demonstrações financeiras, a empresa começou ao debitar a classe 6 por 17.500 euros, os 12.500 mais os 5.000 do edifício, foi afetar a área dos gastos, nomeadamente, após a formação do EBITDA, surgem os gastos, ou eventualmente as reversões, aqui tratamos de gastos, de depreciação e amortização. E, portanto, no fundo, a empresa reconheceu um gasto no valor de 17.500 euros, relativamente a este exemplo que estou a dar, da viatura e do edifício. Este gasto
ele vai provocar uma diminuição no resultado da empresa. O resultado da empresa virá menor em 17.500 euros, porque estamos a falar de gastos. As depreciações e as amortizações, neste contexto que eu estou agora a referir, é considerado um gasto do período. Teve impacto na demonstração dos resultados, através da incorporação de um gasto, o nosso resultado vai diminuir. Nós sabemos que o resultado da empresa ele é calculado pela diferença entre os rendimentos e os gastos, e quando nós temos um resultado antes de impostos, temos os rendimentos todos globais menos os gastos globais da empresa, e isto tem impacto também no balanço. Portanto, na demonstração dos resultados, um gasto do período, a diminuição do resultado da empresa, e no respectivo balanço, qual é o impacto que o registro do período das depreciações e amortizações vai ter. O impacto passará pelos próprios ativos fixos tangíveis. O edifício, a viatura, estão reconhecidos em ativos fixos tangíveis. O balanço vai nos apresentar os ativos fixos tangíveis pela sua quantia escriturada. A quantia escriturada baseia-se no custo de aquisição desses ativos, estamos a falar do modelo do custo, subtraído, deduzido das depreciações e amortizações, no caso, ativos fixos tangíveis, das depreciações acumuladas. Ora, se este ano esta empresa reconheceu no período, na demonstração dos resultados, depreciações de 17.500 euros, e se os seus ativos, como ponto de partida, tinham um valor de 1 milhão de euros, eles agora vão ser subtraídos em 17.500 euros, que são as depreciações que vêm da demonstração dos resultados do período. E, portanto, a quantia escriturada atualmente passou para a verba de 982.500, supondo que inicialmente, antes das depreciações, estavam valorizados ao custo em 1 milhão. No balanço, os elementos do ativo são expostos pela sua quantia escriturada, que poderá ser corrigida também devido a perdas por imparidade em investimentos depreciáveis. Aqui apenas estamos a considerar, no caso concreto, as depreciações. Portanto, a depreciação provoca uma diminuição, a depreciação do período provoca uma diminuição no ativo. E, portanto, este ativo, através das suas depreciações acumuladas, vai sofrendo ali diminuições. Período a período, a demonstração dos resultados apresenta a depreciação daquele período, demonstração dos resultados apenas contempla os rendimentos e os gastos daquele ano em concreto, para se formar o resultado daquele ano em concreto. Já o balanço vai registando as depreciações acumuladas por dedução aos valores de aquisição ano após ano. E qual é o impacto no balanço, para além da diminuição do ativo, correspondente às respectivas depreciações? Como da demonstração dos resultados verifica-se uma diminuição do resultado da empresa, as depreciações vão provocar também uma diminuição do total do capital próprio, pela via do resultado líquido do período, que virá menor no contexto das respectivas depreciações. Eu estou aqui a ignorar o efeito do imposto, mas, portanto, o resultado líquido do exercício do período, que é o elo de ligação entre o balanço ou entre a demonstração dos resultados e o balanço, havendo uma diminuição do resultado líquido pela via da demonstração dos resultados, terá também impacto pela via do balanço. E mantém-se a equação fundamental do balanço. Ou seja, houve uma diminuição do ativo, houve uma diminuição do capital próprio pela via do resultado líquido do período menor,
Mantém-se a equação fundamental do balanço, o total do ativo é igual ao total do capital próprio mais o passivo, portanto diminuíram as duas grandezas, não há aqui qualquer alteração e nunca pode haver, logicamente, à equação fundamental do balanço que nos diz que o ativo é sempre igual ao total do capital próprio e do passivo. Ora, este foi o impacto a nível das demonstrações financeiras das nossas depreciações. Há aqui uma questão que é a seguinte. Voltando à demonstração dos resultados, as depreciações provocam uma diminuição do resultado da empresa, porque se trata de um gasto do período. Trata-se de uma diminuição ao resultado contabilístico da empresa. Nós reconhecemos as depreciações contabilisticamente, mas isto tem impacto fiscal. Ou seja, será que os 17.500 euros da viatura, 12.500 do edifício, 5.000 euros, será que é fiscalmente aceite? Será que este valor contabilístico reconhecido terá correspondência exata em termos fiscais? Bom, relativamente a essa matéria, nós temos que passar da parte da contabilidade para a parte fiscal e fazer a análise destas duas verbas. Bom, no que toca à questão da viatura ligeira de passageiros, é verdade que contabilisticamente eu reconheci 25% de 50.000 euros como depreciação do período. Mas o legislador coloca um limite. Ou seja, na base do artigo 34, número 1, a linha E do Código do IRC, quando estamos a falar de viaturas a gasóleo, e esta é uma viatura a gasóleo, viaturas a gasóleo, viaturas a gasolina, têm um limite de aquisição para efeitos das depreciações. A base fiscal é até ao máximo de 25.000 euros. Contabilisticamente, nós reconhecemos 50.000 vezes 25%, mas fiscalmente só é aceite 25.000 euros vezes 25%. O que significa que, contabilisticamente, foram reconhecidos 12.500 euros em relação à nossa viatura, fiscalmente, o máximo, o teto, é de 6.250. 25% de 25.000 euros, valor máximo de aquisição em matéria fiscal para viaturas ligeiras de passageiros, a gasóleo, a gasolina, também os híbridos, mas se for um híbrido plug-in, o limite é de 50.000 euros. Se for uma viatura elétrica, 100% elétrica, o limite é 62.500 euros. Se for uma viatura a GPL e a gás natural veicular, o limite é 37.500 euros. Portanto, as viaturas a gasóleo e a gasolina são efetivamente as viaturas mais penalizadas para as empresas, ligeiras de passageiros, obviamente, porque têm um limite de 25.000 euros e, portanto, o máximo da depreciação fiscal é 6.250. O que significa que a diferença entre a base contabilística e a base fiscal, a diferença é de 6.250. E esta diferença, ela vai ter de ser corrigida na declaração modelo 22. Ou seja, a quando do preenchimento da declaração modelo 22, esta entidade terá de, na declaração modelo 22, ir até ao quadro 07, onde se fazem as correções fiscais, e vai ter de acrescer, ajustamento fiscal a acrescer, muito concretamente no campo que faz referência a depreciações e amortizações não aceites, no campo 719,
e coloca ali a diferença entre a parte ou a base contabilística do registro contabilístico e o limite fiscal. Portanto, essa diferença terá de ser corrigida no quadro 07 da Declaração Modelo 22. Isto vai provocar um aumento do nosso lucro tributável, porque se trata de um ajustamento fiscal a crescer, penalizador, uma vez que foi ultrapassado um limite. Ora, há que corrigir o lucro na passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal da empresa, que se faz aqui neste quadro 07 da Declaração Modelo 22. Mas há mais consequências. É que esta viatura é uma viatura ligeira de passageiros, a gasóleo, e as viaturas ligeiras de passageiros, elas são objeto de tributação autónoma. Ou seja, o que é a tributação autónoma? A tributação autónoma é uma taxa, está no artigo 88 do Código do IRC. O artigo 88 do Código do IRC elenca as taxas de tributação autónoma sobre os encargos, gastos e despesas que as empresas poderão incorrer, e encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros são objeto de tributação autónoma. E esta depreciação contabilística, não a fiscal, a contabilística, portanto, estes 12.500 euros, mais todos os restantes encargos que com esta viatura tenha a empresa incorrido durante o ano, e que podem ter sido, obviamente, o seguro, o próprio gasóleo, eventualmente aparcamentos, portagens, a manutenção e conservação, as revisões da viatura, enfim, pense-se em todos os encargos relacionados com a viatura ligeira de passageiros, incluindo a própria depreciação do período. Tratando-se de uma viatura de valor de aquisição superior a 35 mil euros, estabelece o artigo 88, número 3, que fará tributação autónoma de 35%. Vai pagar 35% sobre os encargos que a empresa tenha vindo a contabilizar durante aquele ano em relação à viatura. Quando estivermos a preencher a declaração modelo 22, o montante dos encargos, das despesas, nós temos de declarar no quadro número 13 da declaração modelo 22. No quadro número 13, onde se declaram as bases tributáveis sobre as quais recai as tributações autónomas, e neste quadro número 13 temos todo o elenco de despesas, de gastos, de encargos sobre os quais aplica-se, em conformidade com o artigo 88 do Código do IRC, tributação autónoma. Nós temos aqui uma viatura ligeira de passageiros, temos encargos com viatura ligeira de passageiros, com um valor de aquisição superior a 35 mil euros. Trata-se de uma viatura a gasóleo, não é híbrida plug-in, não é a GNV, gás natural veicular, também não é elétrica, e, portanto, estará na base máxima, ou seja, vamos ter de colocar neste campo 428 o valor global dos encargos, seguro, a depreciação contabilística, manutenção e conservação, o valor do gasóleo dispendido durante aquele ano concreto, o valor global, e depois aplicaremos 35% sobre essa verba. Isso vai aumentar o nosso IRC, porque esses 35% sobre a verba dos encargos dirige-se seguidamente para o quadro número 10, onde se consideram as tributações autónomas. Concretamente, no campo 365, colocar-se-á o valor mesmo do imposto que vamos ter de pagar, e aqui no âmbito do cálculo do imposto que é feito no quadro 10 da Declaração Modelo 22. Portanto, estas são as implicações fiscais desta viatura. Relativamente ao edifício, eu tinha aqui para trás também um edifício. Portanto,
Esta empresa tem um edifício comercial que foi adquirido por 250 mil euros. O valor do terreno é desconhecido. Ora, quando as empresas têm na sua contabilidade o reconhecimento de edifícios comerciais, isto é um ativo fixo tangível, é objeto de uma depreciação. Pela linha reta, utilizar-se-á a taxa de 2%, mas ao fazermos 2% do valor global do edifício, estamos a aplicar uma depreciação anual de 5 mil euros. Todavia, os edifícios apenas podem ser depreciados numa perspectiva fiscal naquilo a que se chama o seu valor de construção. E estes 250 mil euros, como valor global, eles terão de ter uma imputação ao valor de construção e uma imputação ao valor do terreno. E o terreno não é considerado um elemento depreciável. Sendo o valor do terreno desconhecido, consideraremos 75% do valor da aquisição para a construção, e sim, a construção é elemento objeto de depreciações, e 25% para o terreno. E o terreno não é objeto, não é elemento de depreciação. Significa que aqui também há de considerar que há uma diferença entre o valor contabilístico e a base para efeitos fiscais. Se é verdade que contabilisticamente nós reconhecemos 2% do valor global do edifício, constituído pela construção mais o terreno, 250 mil euros, apenas sobre fiscalmente aceita, a base fiscal, estará apenas sobre a construção, que corresponde a 75% do valor da aquisição e vezes a taxa de depreciação. Ou seja, este seria o limite. E o limite seriam 3.750, quando nós reconhecemos na contabilidade 5.000. Houve aqui uma diferença entre a base contabilística e o limite de aceitação fiscal. E esta diferença entre a base contabilística e a fiscal é de 1.250, o que se traduz numa correção fiscal que a empresa terá de fazer e terá igualmente de fazer esta correção fiscal no quadro 7, no campo 719 da declaração modelo 22. Dirigimo-nos ao quadro 7, onde fazemos todas as correções fiscais ao lucro tributável, na passagem para o lucro tributável, e, tal como acontecia no ajustamento fiscal relativo à viatura, temos no campo 719, mais uma vez, as depreciações não aceitos como gastos, portanto, teríamos de colocar aqui tanto o excesso respeitante à viatura, como o excesso respeitante ao edifício. Ou seja, no fundo, um total de 6.250 mais 1.250, 7.500 era o ajustamento fiscal a crescer. Bom, qual é a base legal das questões relacionadas com as depreciações e as amortizações? A base legal está no Código do IRC e também está no Decreto Regulamentar 25/2009. Consultando o Código do IRC, o Código do IRC, que estamos agora aqui a visualizar, ele tem um capítulo integral destinado às depreciações e amortizações. Trata-se aqui da subsecção 3, depreciações, amortizações, e depois também trabalha as perdas por imparidade em ativos não correntes. Portanto, do artigo 29º até ao artigo 34, nós temos aqui o regime das depreciações e amortizações, portanto, em matéria fiscal. Este mesmo regime também está considerado no denominado Decreto Regulamentar 25/2009. Passamos então agora para o Decreto Regulamentar 25/2009 e na parte final deste decreto temos precisamente as taxas de depreciação que vamos ter de consultar
para sabermos qual a taxa que vamos usar relativamente aos elementos da empresa. Por exemplo, na área das taxas genéricas, que é a tabela 2 aqui do decreto, os elementos têm determinados códigos e, face à consulta dos códigos e dos elementos, nós consultamos a percentagem que corresponde à taxa de depreciação. Por exemplo, um edifício comercial cujo código é o 2015, código do decreto, tem associado uma taxa de 2%. Por isso é que eu utilizei, ainda há bocado, a taxa de 2% ao ano para esse mesmo edifício. Esta taxa de 2% vai também determinar a respectiva vida útil. Se nós dividirmos 100 por 2, temos 50 anos. Um edifício comercial e administrativo, ao ser depreciado a 2% ao ano, tem uma vida útil de 50 anos, como é lógico. Por exemplo, a viatura ligeira de passageiros. Vamos continuar a consultar aqui os códigos e chegamos, nomeadamente, ao código 2375, veículos automóveis, viaturas ligeiras e mistas ligeiros, 2375-2375. Tem uma taxa associada de 25%. Portanto, uma viatura ligeira de passageiros, se for reconhecida a sua depreciação do período através da taxa de depreciação que o decreto refere, significa que vamos ter uma viatura com 4 anos de vida útil. 100 a dividir por 25, 4. As taxas que estão neste decreto e que nós temos sempre de as consultar para verificar os elementos dos ativos fixos tangíveis e também dos intangíveis e quais as respectivas taxas de depreciação ou de amortização, se for intangível, estas taxas consideram-se ser taxas máximas. Ou seja, o que é uma taxa máxima? Ora, quando eu verifico, por exemplo, que se comprar um computador cujo código é 2240-2240 e que tem associado uma taxa de 33,33, esta é a taxa máxima que podemos usar. E uma taxa máxima significa que a vida útil do elemento é uma vida útil mínima. 33% gera uma vida útil de 3 anos, 100 a dividir por 33. Taxa máxima corresponde à vida útil mínima. Taxa máxima não se pode utilizar acima dessa taxa, caso contrário entraremos em depreciações não aceites. Vida útil mínima significa que é o mínimo da vida útil para fazer a depreciação daquele ativo. Agora, consultando aqui o decreto e respeitante esta questão das taxas máximas, o decreto regulamentar 25/2009, ele estabelece que, considerando o artigo 3º, o período de vida útil, ele refere que qualquer que seja o método de depreciação ou amortização aplicado, considera-se período mínimo de vida útil de um elemento do ativo, o que se deduz da cota de depreciação ou amortização que seja fiscalmente aceite nos termos do número 2 do artigo 5º. Período máximo de vida útil de um elemento, o que se deduz da cota igual a metade da referida alínea anterior. Ou seja, eu posso, em primeiro lugar, posso utilizar as taxas que estão no decreto. Estas taxas são taxas consideradas máximas. Mais uma vez, se a minha empresa, por exemplo, tiver ao seu serviço uma máquina de fotocópias, cujo código é 2275, utiliza-se uma taxa máxima de 20%. Conduz a uma vida útil mínima de 5 anos, 100 a dividir por 25 anos. Durante 5 anos vamos andar a depreciar a máquina de fotocópias à taxa de 20%. Quando chegarmos ao final do 5º ano está a 100% depreciada. Esta taxa máxima corresponde a uma vida útil mínima. Agora, conforme eu acabei de ler,
Nós podemos considerar metade desta taxa, ou metade da cota máxima, e dividi-la por 2. E se eu utilizar 10%, que é a taxa mínima, 10%, 20 a dividir por 2, eu vou estender a vida útil do elemento para o dobro. Portanto, com uma taxa de 10%, tenho 10 anos de vida útil. Taxa mínima, vida útil máxima. Com uma taxa de 20%, tenho uma vida útil de 5 anos. Taxa máxima, vida útil mínima. E a empresa pode gerir entre a vida útil mínima e a vida útil máxima, entre 5 a 10 anos, conforme aqui está estipulado no decreto. Quanto aos métodos de depreciação, o artigo 4º daqui do decreto faz referência aos métodos de cálculo das depreciações. O número 1 estabelece a regra. A regra são as cotas constantes, que é a denominada linha reta. Aplica-se a taxa vezes o valor da aquisição, durante a vida útil é sempre a mesma cota. Agora, estabelece o artigo 4º que pode, no entanto, optar-se pelo cálculo das depreciações pelo método das cotas decrescentes. Relativamente aos ativos tangíveis novos, atenção aqui às regras. Pode, no entanto, optar-se pelo cálculo das depreciações pelo método das cotas decrescentes relativamente aos ativos tangíveis novos, adquiridos a terceiros, ou construídos ou produzidos pela própria empresa e que não sejam, não podem ser, edifícios. Portanto, aquele edifício que eu há bocado estive a depreciar tem que ser pela linha reta, fiscalmente, obviamente. Viaturas ligeiras de passageiros também terão de ser depreciadas pelas cotas constantes ou pela linha reta. Não podem ser depreciadas pelo saldo decrescente, exceto quando afetas à exploração de serviço público de transportes, destinado a ser alugado no exercício da atividade normal do sujeito passivo. Mas não é o caso desta empresa. Não é uma empresa que utilize a viatura à exploração, não é uma empresa de transportes, portanto, não é uma empresa de transporte público de passageiros, portanto, teria de depreciar pela linha reta. E também não se pode utilizar as cotas decrescentes ou o saldo decrescente em mobiliário e equipamentos sociais. Temos de considerar esta questão, as restrições. Quando estamos a utilizar as cotas decrescentes ao abrigo do artigo 6º do Decreto Regulamentar 2/95, no método das cotas decrescentes, a cota anual de depreciação que pode ser aceito como gasto do período de tributação determina-se aplicando aos valores mencionados no número 1 do artigo 2º, que ainda não tenham sido depreciados, as taxas referidas no número 1 do artigo anterior, corrigidas pelos seguintes coeficientes máximos. 1,5, 1,5, quando o período de vida útil do elemento seja inferior a 5 anos. 2, quando o período de vida útil do elemento seja de 5 ou 6 anos. 2,5, quando o período de vida útil do elemento seja superior a 6 anos. Ora, na base aqui do artigo 6º, vejamos como é que aplicamos as depreciações por cotas decrescentes. Ora, no manual Depreciações por cotas decrescentes, começamos por fazer uma explicação do que é o saldo decrescente. O saldo decrescente diferente da linha reta, em que é sempre a mesma cota anual de depreciação. No saldo crescente, nós vamos ter efetivamente depreciações mais elevadas nos primeiros anos e depois vão essas mesmas depreciações diminuindo ao longo dos anos. Então, podemos verificar aqui um exercício onde nós temos um determinado equipamento
Em janeiro de 2015, a S. Pereira Limitada adquiriu uma máquina para uma finalidade específica, a que corresponde nas tabelas anexas ao Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de setembro, uma taxa de depreciação de 20%. 20% significa que a vida útil é de 5 anos. Esta máquina, cujo valor de aquisição foi de 60 mil euros, tem sido depreciada pelo método das cotas decrescentes e encontra-se mensurada com base no custo. Ora, o que nós queremos a partir deste enunciado é construir um mapa de controle das depreciações pelo método saldo decrescente. Eu dou aqui uma sugestão de construção de um mapa que vai ao encontro das várias vertentes que a legislação estabelece, nomeadamente o tal decreto regulamentar 25 de 2009 para esta matéria. Em primeiro lugar, a taxa de depreciação é de 20%. A vida útil é de 5 anos deste elemento. 100 a dividir por 20, 5 anos. O que significa que quando nós verificamos aqui o artigo 6º, mete as cotas decrescentes, quando o período de vida útil do elemento seja 5, que é o caso, ou 6 anos, vamos ter de corrigir a taxa de depreciação multiplicando-a por 2, conforme está aqui no decreto. Então foi aquilo que eu fiz. Ou seja, multipliquei a taxa de depreciação por 2, tenho no primeiro ano uma taxa de 40%. Esses 40% aplicamos ao valor de aquisição do elemento, 60 mil euros, o que dá 24 mil euros de depreciação. No primeiro ano, esta máquina é depreciada através de uma cota decrescente. A primeira cota é de 24 mil euros. Depois utilizamos uma coluna A, onde fazemos a taxa de depreciação corrigida vezes o valor da aquisição. Utilizamos uma coluna B, onde dividimos o valor contabilístico ou a quantia escriturada naquele momento pelo número de anos de depreciação. Se fizermos 60 mil a dividir por 5, neste momento temos 12 mil, 60 mil de valor de aquisição a dividir por 5, 12 mil. E consideramos na coluna C uma referência para aquilo que seria a cota mínima. E lembram-se que a cota mínima corresponderia a metade da cota considerada pela linha reta. Metade de 20% é 10%. Se eu fizesse 10% de 60 mil euros, daria 6 mil. E na base destas três colunas, aplicar a cota decrescente, a quantia escriturada a dividir pelo número de anos e a cota mínima, que seria a taxa máxima a dividir por 2 vezes o valor da aquisição, na linha reta, vamos, ano após ano, considerar o maior entre os três valores para a nossa depreciação. E neste primeiro ano, o maior entre os dois é o da aplicação da cota decrescente. Isso significa que a depreciação do período será por 24 mil euros. E, portanto, ou seja, o maior entre as três colunas. A nova quantia escriturada, por exemplo, se eu estivesse a apresentar este elemento no meu balanço, ele a partir de agora seria apresentado não por 60 mil, mas por 60 mil menos a depreciação até ao momento, e até ao momento foram 24 mil euros, ou seja, 36 mil. 36 mil euros, que é a quantia escriturada, o valor da aquisição menos as depreciações até ao momento acumuladas, é o ponto de partida para o segundo ano. 36 mil euros. E aplicar-se-á sobre este valor os mesmos 40% da taxa corrigida. 40% vezes 36 mil, 14.400. Vejamos que isto é que é o método das cotas decrescentes. Ela está a decrescer ano após ano, porque a base de o início de um ano é efetivamente o que vem da quantia escriturada que foi obtida no ano anterior e vai diminuindo a base.
vai diminuindo também a depreciação do período. Mas temos de comparar esta verba com a coluna B, que resulta da quantia escriturada a dividir pelo número de anos, o que daria agora 9.000 euros, e a cota mínima que se mantém em 6.000, ou seja, é a linha reta pela cota mínima. Optamos pelo maior entre os dois. E mais uma vez, a coluna A, onde estamos a colocar a cota decrescente, é o maior entre os dois, vai ser essa a nossa depreciação. Vamos então fazer uma depreciação de 14.400 euros. O que significa que a nova quantia escriturada são os 60.000, menos os 24.000 do ano anterior, menos os 14.400 deste ano. O ponto de partida para o terceiro ano é a sua quantia escriturada. Aplicando a cota decrescente de 40%, ou o método da cota decrescente, temos 8.640. Vejamos sempre a linha inclinada decrescente. Agora, 8.640. Dividindo a quantia escriturada pelo número de anos, temos 7.200. A cota mínima, 6.000. E entre os três, cota decrescente, quantia escriturada a dividir pelo número de anos e cota mínima, o maior entre os três continua a ser o da coluna A. Portanto, é este o valor que vamos considerar para efeitos das depreciações. E, portanto, a partir de agora, se subtrairmos ao valor inicial da aquisição as três depreciações acumuladas ao momento, temos uma quantia escriturada de 12.960, que é o ponto de partida para o próximo ano, ao qual será aplicado 40%, o que dá 5.184 de depreciação. Se dividisse a quantia escriturada pelo número de anos que ainda restam, 2, 6.840. A cota mínima é sempre a mesma, 6.000. Agora vou considerar o maior entre os três. E o maior entre os três já não é o da cota decrescente. A partir do quarto ano, o maior entre os três, cota decrescente, quantia escriturada a dividir pelo número de anos. E a cota mínima, agora, é a coluna B que me oferece o maior entre os três valores para efeitos de depreciações. Isto significa que agora vou utilizar o maior entre os três. Então vou utilizar na minha depreciação aquela que consegui alcançar na coluna B. 6.480 será a depreciação do período a utilizar. Então vou utilizar 6.480 como depreciação do período, passo a ter uma nova quantia escriturada ao valor da aquisição, subtraindo todas as depreciações até ao momento acumuladas, passo a ter uma quantia escriturada de apenas 6.480 e no último ano, no quinto ano, esse vai ser o valor que vou considerar para efeitos da minha depreciação do período e, portanto, ao último ano, a quantia escriturada passa, obviamente, a zero. O bem, o equipamento, este ativo fixo tangível, está integralmente depreciado. A partir do ano N mais 3, verifica-se que a quantia escriturada, o valor pendente de depreciação, no início desse período, a dividir pelo número de anos que faltam, é superior à cota decrescente para esse ano, bem como à cota mínima. Tal ocorrência leva a que a depreciação em N mais 3 e N mais 4 ascenda a 6.480, em conformidade com o previsto no artigo 6º, número 2, do Decreto Regulamentar 25/2009. Portanto, este exemplo foi feito desta maneira. Isto depende sempre do número de anos de vida útil do equipamento, se será a partir de um determinado ponto utilizada ou a quantia escriturada a dividir pelo número de anos ou a cota mínima, utilizar-se-á sempre o maior entre os dois, porque a partir de uma certa altura a cota decrescente começa a ser bastante menor do que os dois valores da coluna AB e da coluna C. E nós vamos sempre optar pelo maior entre estas colunas.
A matéria das depreciações é uma matéria que obriga a empresa, do ponto de vista declarativo, ao preenchimento de um mapa que se denomina pelo mapa modelo 32, o mapa de depreciações e amortizações, que é um mapa que fará parte do processo de documentação fiscal da empresa, o dossiê fiscal. Por exemplo, um mapa preenchido relativamente aqui a esta obrigação do dossiê fiscal. Nós temos aqui uma coluna para identificarmos os códigos que os elementos têm no decreto regulamentar 25/2009, a descrição dos elementos, o início de utilização, o valor contabilístico, o valor de aquisição para efeitos fiscais. Por exemplo, um edifício cujo valor é de 300 mil, só 75% é que é considerado para efeitos fiscais, conforme nós já sabemos. Uma viatura ligeira, por exemplo, a gasóleo, cujo valor de aquisição é de 40 mil euros, para efeitos fiscais só se poderá considerar 25 mil. Uma viatura ligeira elétrica, cujo valor de aquisição é de 80 mil euros, para efeitos fiscais, o valor de aquisição máximo das viaturas elétricas é de 62.500. Portanto, temos que estabelecer os valores de aquisição e os limites fiscais. Uma máquina de fotocópias que custa 5 mil euros não tem qualquer restrição. E, portanto, consideraremos a depreciação contabilística igual à depreciação fiscal. Na coluna número 8, registamos as depreciações do período contabilizadas, as contabilísticas, ou seja, o valor de aquisição dos elementos vezes as taxas de depreciação, que se colocam na coluna 10 aqui deste mapa, em conformidade com o tal Decreto Regulamentar 25/2009. E depois na coluna número 9, eventuais depreciações de períodos anteriores, ou seja, que estejam acumuladas até ao momento. E na coluna número 12, o limite fiscal do período. Por exemplo, no caso do edifício, 2% sobre 225 mil euros é a depreciação que corresponde ao limite máximo. Na viatura a gasóleo, 25% de 25 mil euros é o limite máximo. Na viatura elétrica, 25% de 62.500 é o limite máximo. A diferença entre a coluna 8 e a coluna 12, as depreciações na contabilidade e os limites fiscais, corresponderá aos ajustamentos fiscais a acrescer que terão de ser integrados no quadro 7 da Declaração Modelo 22. Portanto, este mapa também nos ajuda por diferença entre as depreciações contabilísticas e as depreciações fiscais, fazer a diferença, e essa diferença entre a base da contabilidade e a base fiscal vai corresponder ao ajustamento fiscal a acrescer que no campo 719 teremos de colocar. Por exemplo, esta empresa que preencheu este mapa desta forma, a base contabilística e a base fiscal, as depreciações para efeitos fiscais, são bastante menores do que as depreciações para efeitos contabilísticos, e essa diferença é de 9.625. E, portanto, 9.625 é o valor que esta empresa teria de conduzir no âmbito da sua declaração modelo 22 para o campo 719. Vimos assim alguns dos aspectos sobre depreciações e amortizações. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.